converso agora com Roberto Ponciano, que é presidente do CISEJUF, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais, aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O CISEJUF é o sindicato que representa todo o Judiciário Federal no Rio de Janeiro, Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista, Justiça Federal de primeira e segunda instância, Justiça do Trabalho de primeira e segunda instância. Temos uma base de cerca de 10 mil trabalhadores aqui no Rio. Muita gente está falando agora que porque o plano de carreira, o PC, né? PCS, o PCS 4, que PCS que nós estamos agora em PCS 4. É o 4. Então, o que é o PCS 4, quais são as propostas dele e, comparativamente, o que seria melhor para o servidor das justiças federais, o PCS ou o subsídio? A gente viveu uma geração na década de 60 e 70 sob o primado da política e agora vive sob o primado da ética. E começou a ser a ideia de que o subsídio seria melhor porque é uma questão ética. Mentira, isso é uma bobagem, não tem questão ética nenhuma. Tem questão de carreira e de salário somente. Remuneração subsídio, remuneração normal de vencimento básico com os acréscimos, né? E essa discussão está sendo feita há 3 anos. Não tenho nada contra. O presidente do sindicato é contra o subsídio. É mentira, eu não sou contra o subsídio. O problema é o seguinte: se colocar o subsídio agora, o risco de a gente voltar a estaca zero é enorme. Porque efetivamente não foi discutido com eles, não foi discutido com a STF não aceita, não foi discutido com o Executivo. Se criou um mito que se você colocar subsídio agora, se destranca todas as portas e o projeto é aprovado. Só que isso é um mito. A tabela do subsídio que está colocada não é a tabela negociada. É a primeira tabela do PCS. É só pegar a primeira tabela do PCS. É aquela tabela que a Amatra falou que é contra, que a JUF falou que é contra, que teve toda aquela discussão com o Ives Gandra. É aquela tabela que foi rejeitada. Então aquela tabela não existe. Então estão querendo criar uma fantasia, uma tabela bem alta para as pessoas se iludirem. Só que o subsídio, se viesse, seria uma tabela rebaixada que as pessoas perderiam. O pessoal do TRE vai perder hora extra. O pessoal que fez mestrado, doutorado, que hoje é um plus e que atende ao cidadão, ia perder o adicional de qualificação, ia perder adicional noturno, ia perder periculosidade, penosidade, insalubridade. Quer dizer, é o projeto, para mim, do perde-perde. Porque, na verdade, se o subsídio fosse aceito hoje, seria a tabela do PCS. Só que a tabela do PCS, ela contempla todas as garantias individuais e todos os adicionais que nós fazemos jus. E o subsídio não. A única diferença é que o subsídio são os 54% e mais nada, sem remuneração nenhuma. E os 54% do PCS contempla as vantagens individuais. Todas as vantagens, gratificações, plano de carreira. Sabe por que a categoria está tão desesperada pelo subsídio? Porque puseram a primeira tabela. As pessoas olham para a tabela do PCS, olham para a tabela do subsídio, acham que vão ganhar mais com o subsídio. Ou porque talvez em ano eleitoral não se pode mais discutir, haja vista o prazo ter se encerrado das discussões parlamentares lá no Congresso Nacional. O governo falou assim: nós só discutimos PCS depois da eleição. É isso a fala do governo. Okay. E o Peluso aceitou. O presidente do STF aceitou. Então, essa polêmica do subsídio ou PCS foi criada pela Comissão Pró-Subsídio, não foi criada pelo governo. O governo chegou assim: olha, se vocês quiserem, tem subsídio. Não existe isso. Primeiro que a gente não defende subsídio, porque no nosso Congresso da Federação não foi aprovado, nas nossas plenárias não foi aprovado, na nossa Assembleia Geral não foi aprovado. Por isso a gente defende o PL 663 sem modificação. Nós abrimos a discussão no subsídio. Tem texto pró-subsídio na nossa página. Vai sair texto pró-subsídio no nosso jornal. O sindicato respeita a maioria. Ao contrário do que eles falam, 59% da categoria só tem a perder com o subsídio. 59% da categoria é composta de servidores antigos com gratificações que perderiam com o subsídio. Então, a pressão, me parece que está vindo pelos subsídios, em prol dos subsídios, dos novatos e não dos antigos. Só tem uma pergunta assim básica. 54% com remuneração e 54% com subsídio, qual é a diferença? Bom. Nenhuma. E o novato perde sim, perde hora extra, perde adicional noturno, perde adicional de qualificação. Nem isso está enxergando. O debate está aberto. O sindicato não vai cercear debate nenhum. Mas o sindicato vai defender o que a maioria defende. Se depois a maioria defender o subsídio, eu vou estar aqui sendo entrevistado por você falando a favor do subsídio. Eu sou um presidente democrata. Próximo passo dessa luta, quando é que vai ser? Somente depois das eleições? O que pode ser feito até lá? Suas considerações finais. Nós temos que garantir o PL 6613 no orçamento judiciário até dia 31 de agosto. De que se trata?
O orçamento já foi fechado, o executivo já mandou o orçamento dele e nós precisamos, na previsão orçamentária do judiciário, que é fechada até o dia 31 de agosto, ter o PL lá. Se não tiver, aí a gente está no mato sem cachorro, com subsídio, sem subsídio. Isso na prática significa o quê? Significaria na prática a gente tem muita dificuldade de ter PCS no ano que vem. Bom, você já está intimado a retornar aqui para explicar Depois essa do dia história 31 de agosto. depois do dia 31 de agosto. Vamos saber o que aconteceu. E eu gostaria que você finalizasse deixando um veículo de comunicação da internet, qual é o site, qual é o e-mail, ou como é que as pessoas podem ter mais informações sobre isso tudo que a gente está conversando aqui. O site do CISEJUF é cisejuf.org.br. Pode olhar lá, inclusive se o Beto mandar para a gente essa entrevista, a gente vai botar a entrevista lá no nosso site, para as pessoas acessarem não só no concurso na TV, mas também no site do CISEJUF. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei mais uma vez com o nosso amigo, presidente do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais aqui no estado do Rio de Janeiro, que abrange Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Trabalhista e propriamente a Justiça Federal de primeira e segunda instância. Concursos na TV volta já.